Só vou fechar aqui, mostrar o que vai valer de avaliação para P2, certo? Nós já fizemos as atividades 3.1 e 3.2, que somam 6 pontos. Os outros 4 pontos vão ser 3 atividades aqui que já estão disponíveis no AVA para vocês. A atividade 4.1, que é fazer um mapa mental sobre os requisitos necessários que devem ter no contrato de locação comercial para renovação compulsória. A gente ainda vai ver isso na aula de hoje, certo? A atividade 4.2 é um quiz de revisão, que vai ter um peso 1 na P2. É só clicar aqui e vai ter uma pergunta com 3 alternativas e você escolhe a melhor alternativa que você julgar a mais correta. Ok? São 5 perguntinhas, é bem facinho para fazer. E a atividade 4.3, que foi a que a gente fez agora, durante a aula, que era sobre os países que precisam de visto e os que não precisam. E quem já fez, não precisa fazer novamente, porque eu recebo a lista, certo? Na mesma hora que vocês vão fazendo. Os alunos que não assistiram a aula ao vivo, é só entrar aqui e fazer, tá bom? Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre noções gerais de direito de empresa. Que é importante aí, principalmente para quem for trabalhar na função de empresário. E aí, o Código Civil, ele traz, primeiro, quem é o empresário? Ele diz que o empresário é aquele profissional que vai exercer uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Isso significa dizer que eu tenho duas características bem importantes para ser considerado empresário. É um profissional que exerce uma atividade econômica organizada, visando a produção ou a circulação de bens e serviços. E quais são os requisitos que a lei diz para você poder ser empresário? É obrigatória a inscrição no registro público de empresas mercantis, da sede onde o empresário vai desenvolver as suas atividades. Ele tem que manter a escrituração regular dos seus negócios. O que significa isso? Quando você exerce uma atividade econômica organizada, é um empresário, você tem que ter um contador, porque você tem os livros contábeis que devem estar em ordem para eventual fiscalização, e porque você, quando exerce uma atividade econômica organizada, quando você é um empresário, você precisa pagar os seus impostos, fazer imposto de renda de pessoa jurídica, etc. e tal. Essa obrigatoriedade, portanto, de manter essa escrituração regular. Gente, um conselho que eu sempre dou: você vai abrir uma empresa, contrata, claro, você vai ter que ter um contador para fazer isso, e para que ele possa fazer as atividades contábeis para você, certo? E por fim, para ser empresário tem que ter capacidade civil, ou seja, tem que ser, regra geral, maior de 18 anos ou maior de 16 se for antecipado pelos seus pais ou pelo juiz, conforme o caso. Além do empresário, eu também tenho sociedade empresária. O que é a sociedade empresária? É quando eu tenho várias pessoas que se unem e se obrigam a realizar uma atividade econômica com bens ou com serviços, e que partilham entre si os resultados. São os famosos sócios. Se eu quero abrir uma sociedade empresária, então, digamos lá, eu, Marcleia, penso, poxa, vou abrir uma sociedade empresária com a Grace, que ficou em primeiro lugar, embora seja questionável o seu primeiro lugar na atividade de hoje, porque ela repetiu. A senhora vai abrir uma empresa com uma pessoa questionável, né? Pois isso já é o primeiro problema de uma sociedade, porque sociedade é uma coisa complexa. Cuidado. Eu acho melhor não. Vamos mudar. Vou pegar e vou abrir a minha sociedade, então, com a Anne e com a Bia.
que são minhas orientandas e eu já conheço melhor, assim, né? Embora a Grace tenha uma veia comercial muito boa, né? A gente pode pensar um pouquinho a respeito desse pequeno desvio de comportamento, né? Que pode ter sido induzido, mas esse sangue de competitividade aí também é bacana. Brincadeiras à parte, nós temos uma sociedade quando nós temos um conjunto de pessoas que se unem, que vão contribuir com bens e serviços nessa sociedade para que elas possam exercer uma atividade econômica, visando lucro, evidentemente. Ninguém abre uma sociedade visando prejuízo. Claro que respondem tanto pelos lucros quanto pelos prejuízos. E aí, quando a gente pensa em sociedade, nós temos tipos de responsabilidade. A responsabilidade, ela pode ser limitada ou ilimitada. Como assim? Quando eu tenho uma sociedade, certo? Eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado, regra geral, que a gente vai falar só de direito privado. Mas eu tenho uma pessoa jurídica. Fazem parte dessa pessoa jurídica os seus sócios. Mas os sócios não se confundem com a pessoa jurídica, certo? Então, vamos pensar lá na Fester, Bieli e Raimunda Limitada. Neste caso, nós temos a pessoa jurídica, Fester Limitada, e temos a Macléa, a Bia e a Anne, que fazem parte dessa sociedade. Dependendo do tipo de sociedade que a gente escolheu, nós não vamos responder com os nossos bens pessoais, somente com os bens da empresa por eventuais dívidas da sociedade. Por isso que a gente diz que a sociedade ela pode ser limitada ou ilimitada. A gente já vai ver quais são elas. E outra coisa importante que a gente tem que levar é a questão da representação legal. Quem que representa a sociedade? Pode ser um dos sócios ou pode ser um administrador que a empresa tenha, que os sócios tenham indicado, eleito ou contratado. O que é importante para vocês saberem? Como é que eu sei quem é o representante legal de uma empresa e que vai responder, portanto, pela empresa? Eu tenho que olhar o seu contrato ou estatuto social. É lá que está dizendo quem pode assinar pela empresa, quem pode comprar, quem pode vender e de que forma. Porque dependendo do tipo de empresa, a gente coloca lá no contrato social que é o administrador, vamos pegar o exemplo aqui, eu, a Anne e a Bia. Quem vai administrar a sociedade é a Macléa. Mas para a venda de bens, a Macléa precisa da assinatura da Anne e da Bia. Portanto, se alguém vai comprar um bem, ela tem que verificar se quem está assinando o contrato de compra e venda tem poderes para fazê-lo. Por isso que é importante sempre olhar o contrato social atualizado de uma empresa antes de fechar negócio com ela, certo? Continuando aqui, então. As sociedades empresárias, então, nós vimos que elas podem ter responsabilidade limitada ou responsabilidade ilimitada e em algumas hipóteses mistas. Na responsabilidade limitada, eu tenho as LTDAs e as sociedades anônimas, as chamadas SAS. E essas aqui são as sociedades que eu tenho de responsabilidade ilimitada ou mista. Qual é a diferença das duas? Bom, quando eu falo em sociedade de responsabilidade limitada, vamos pegar aqui uma LTDA. Nesse caso, se a empresa tiver dívidas, quem vai responder pela dívida é só a empresa. Os bens pessoais dos sócios não vão responder, certo? Agora, digamos que eu tenha abro uma sociedade em nome coletivo. Neste caso, os bens do sócio vão responder, os bens pessoais dele respondem pela dívida da sociedade. Por quê? Porque a responsabilidade nesse caso é ilimitada.
certo? Por isso que a maioria das sociedades são limitadas, tá? Porque a gente já tenta, claro, tem hipóteses legais que você desconfigura a personalidade jurídica da empresa e os sócios respondem, mas são situações específicas, regra geral, os bens não se confundem, tal como não se confundem as sociedades em si. As principais características aqui da sociedade limitada, que a gente viu que é a que é mais utilizada. A responsabilidade, nesse caso, dos sócios, é, como a gente viu, limitada, ou seja, e é o valor das suas cotas. O que significa isso? Digamos que a gente monte uma empresa, cotas são as partes de propriedade da empresa. Digamos que eu tenha 50%, a Bia tenha 25% e a Anne 25% da empresa. Ao total, 100% das cotas, certo? Neste caso, a minha responsabilidade é de 50%, da Bia 25% e da Anne também 25%. Esse capital social, que é o patrimônio da empresa, ele pode ser tanto dividido em cotas iguais quanto desiguais. Acabei de dar o exemplo. Eu tenho 50%, Anne 25% e Bia 25%. Agora, pela estimação, né, pelo capital social que a gente vai colocar no início, todos os sócios respondem solidariamente. Então, digamos que para constituir essa empresa, eu falei, olha, eu vou entrar com 100 mil, a Bia 50 e a Anne 50. A gente tem esses 5 anos para integralizar, como a gente diz, esse capital social. Se um deles não integralizar, os outros devem integralizar, porque a gente tem que, por que isso? Para garantir uma proteção aos eventuais credores, certo? E como é que funciona a transferência, né, de propriedade? Se eu posso ceder a minha cota. Então, digamos que eu, Marcléia, cansei de trabalhar e falei, não, eu quero vender as minhas cotas para outro sócio. Regra geral, eu tenho que ceder a minha cota a quem seja sócio, independente da anuência dos demais sócios. Agora, isso se o contrato social não prevê de forma diferente. Por isso, gente, que é muito importante ter um contador fazendo o contrato social, porque aí ele já vai colocar todas as previsões, se para vender uma cota tem que ter anuência do outro sócio ou não, mas se não houver essa previsão no contrato, então, olha só, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem não seja sócio, a quem seja sócio, independentemente da anuência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/3 do capital social. Ok? E ainda, em se tratando de uma sociedade limitada, é proibida a contribuição que conste só em prestação de serviços. Como assim, Marcléia? Quando a gente constitui uma sociedade, cada um entra com um tipo de capital. E aí você já deve ter ouvido falar, eu entro com dinheiro, você entra com serviço. Só que aí não pode ser uma sociedade limitada. Aí tem que ser um outro tipo de sociedade, onde a responsabilidade daí vai ser ilimitada ou mista, conforme o tipo de sociedade que for escolhida. Tudo bem até aqui? Agora, a lei, ela trouxe uma nova forma de empresa de responsabilidade limitada, que é a chamada EIRELI. A EIRELI, gente, ela é constituída por uma única pessoa. Diferente da sociedade limitada, onde eu tenho que ter um sócio, eu posso ter uma EIRELI, onde o único sócio sou eu. Então, ele só tem uma pessoa que é dona de todo o capital social da empresa. Agora, para que eu possa abrir uma EIRELI,
o capital social não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E a identificação dela também tem que estar sempre lá. Por exemplo, First Sociedade Eireli. Sempre vai ter o Eireli no nome, que daí a gente já sabe. Se você vir alguma coisa está escrito lá Eireli, você sabe que é uma empresa com um único sócio, ok? Lembrando que só pode ter o seu nome em uma Eireli. Você não pode abrir várias empresas Eirelis. Aí você tem que escolher outro tipo de sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre o estabelecimento comercial. O que é um estabelecimento comercial? É o conjunto de bens que o empresário reúne para desenvolver a sua atividade econômica, certo? Que a gente chama de fundo de empresa ou também aviamento. Olha só, para prestar serviços de assessoria, ou digamos que eu queira montar um curso de informática básico, eu vou precisar de um lugar, eu vou precisar de computadores, eu vou precisar de mesa, eu vou precisar de secretária. Então, tudo isso faz parte do estabelecimento comercial, certo? Esse conjunto de bens que são necessários e que são reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Esses bens, eles podem ser o que a gente chama de bens corpóreos ou incorpóreos. O que são os bens corpóreos? Tudo aquilo que faz parte fisicamente do estabelecimento comercial. Aqui eu trouxe o exemplo, o computador, o estoque, veículos, etc. E o incorpóreo, gente? Marcas e patentes. A pessoa, então veja só, quando você pensa numa marca, seja a marca em si, dependendo do tipo de empresa, ela tem um valor maior do que os seus bens corpóreos. Se você for pensar, por exemplo, no Google, a Google provavelmente tem um valor de marca muito maior no mercado do que os bens corpóreos que a constituem, certo? E agora, ainda mais eu acredito que o teletrabalho ou o home office, ele vai ficar cada vez mais comum e cada vez as empresas vão ter que ter menos espaços aí para os seus trabalhadores que vão trabalhar de casa. Para que possa haver a venda de um estabelecimento comercial, sempre tem que ter um contrato escrito, que deve ser arquivado na junta comercial e tem que ter a anuência dos credores para evitar fraudes na compra e venda de uma empresa, certo? E aqui, que eu acho que é bem importante para vocês, que é a questão da locação empresarial, certo? A locação empresarial, ela tem um requisito bem bacana, que, assim, que a lei, ela protege o ponto comercial. A gente sabe que o ponto, ele tem um valor muito alto, dependendo da atividade econômica que você está desenvolvendo. Aí você passa num lugar e diz, nossa, esse aqui é um ponto bom para fazer tal coisa, certo? Você pensa, você tem um restaurante em tal lugar, super bem localizado, que já está ali há anos. A lei vem e protege esse ponto comercial, se ele for locado. De que forma? Independentemente da vontade do dono do imóvel, a locação pode ser renovada pelo juiz. Exemplo, digamos que eu seja locatária de um imóvel e desenvolva nele a minha atividade empresarial, certo? Estou lá já há uns 6 anos, mais ou menos. E aí, eu já começo a fazer as tratativas para a renovação desse contrato. Só que o dono do imóvel, o locador, ele pega e diz, não, Marcléia, eu não vou mais locar esse ponto para você.
eu quero desenvolver outra atividade, vou usar o ponto para mim, enfim, não dá. Pô, só que a minha empresa está bombando e eu fiz aquele ponto. Eu investi para que aquele ponto fosse conhecido. Para eu mudar de ponto, mudar de local para desenvolver a minha atividade, eu vou ter um prejuízo razoável. O que eu posso fazer, então? Eu posso entrar com o que a gente chama de ação renovatória, em que eu peço para o juiz a renovação do meu contrato de locação, porque o meu locador se recusa a fazer essa renovação. Lembrando, isso vale para a locação empresarial, certo? E aí tem alguns requisitos que devem ser observados. É isso que eu pedi para vocês fazerem o mapa mental, tá? Tem que ser empresário. O contrato de locação tem que ter sido feito por escrito. A locação tem que ser por tempo determinado. Tem que ter um prazo mínimo de 3 anos realizando a mesma atividade. E o contrato deve ser firmado pelo prazo mínimo de 5 anos, certo? E aí você tem 6 meses para entrar 6 meses antes do vencimento do contrato, você tem que entrar com a ação renovatória, senão você perde o direito. Então, digamos lá, você fez o contrato em 2015, em dezembro de 2015. O contrato vai vencer, então, em dezembro de 2020. Você fez o contrato por 5 anos. Tem que entrar com a ação até junho de 2020. Você tem que entrar no mínimo 6 meses antes com o pedido da ação renovatória, certo? E para que você possa ter esse direito, você tem que ser empresário, tem que ter feito o contrato por escrito por no mínimo 5 anos. Esse contrato deve ter sido por esse tempo determinado. Tem que ter realizado um prazo mínimo de exploração na mesma atividade. Se você colocou o imóvel, por exemplo, por 5 anos, mas um ano você fez uma atividade, no outro ano foi outra, aí você perde também o direito da ação renovatória, certo? Deixa eu ver o que mais. É isso. Então, essa é uma coisa bacana aqui do direito empresarial, que é essa proteção ao ponto comercial, é uma proteção ao empresário. Outra coisa, você só pode exigir o prazo dessa ação renovatória, ela vai ser pelo mesmo prazo do contrato anterior. Então, se teu contrato era de 10 anos, você pode pedir para renovar por mais 10. Se era de 5, você pode pedir para renovar por mais 5. Qual a lição que eu tenho que levar disso? Se for fazer uma locação comercial, fazer sempre contrato escrito e pelo prazo mínimo de 5 anos, para poder renovar caso o locador se recuse a fazer essa renovação, certo? Bom, mas em qualquer caso o locador pode se recusar? Não, né? Se houver uma insuficiência da proposta de renovação apresentado pelo locatário, então ele pode pedir para o juiz que analise isso e pedindo esse como exceção. Se ele provar que tem uma proposta melhor para aquela locação de um terceiro, se for necessário uma reforma substancial no imóvel que está sendo locado, ou se ele estiver pedindo a retomada do imóvel para uso próprio. Então, são nesses casos em que é possível não ser deferida a renovação para o locatário. Senão, ele vai ter direito a locar o imóvel, dar continuidade no contrato, e o dono do imóvel é obrigado a alocar novamente. Claro, com correção monetária do valor do aluguel e etc e tal. Ok? E é isso. Terminamos. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Deixa eu só botar aqui.
parar de apresentar. Parar de gravar também, professora. Vou parar de gravar, muito obrigada, que aí as dúvidas a gente vai para